Pronto. Então, eu vou começar. Está aparecendo aqui, ó. Tá? Começar lembrando o teorema do valor médio de Cauchy, tá? Teorema. Diz o seguinte: sejam A e B números reais com A menor do que B e FG funções. Tá? Se, primeiro, FG são contínuas no intervalo fechado AB. 2. FG são diferenciáveis no intervalo AB aberto. Tá? Bom? E a derivada de G em X é diferente de zero, qualquer que seja X pertencente ao intervalo AB aberto, tá? Então, existe, primeiro, primeira conclusão. Então, G de A é diferente de G de B e existe um C no intervalo aberto AB tal que F de B menos F de A dividido por G de B menos G de A, e é possível essa divisão porque G de A é igual a G de B. Isso é igual a F' de C sobre G' de C. Tá? Esse é conhecido como teorema do valor médio de Cauchy. Tá? Teorema do valor médio de Cauchy. TVM de Cauchy, tá? TVM é o teorema do valor médio, certo? Teorema é o TVM de Cauchy, teorema do valor médio de Cauchy. Aí ele tem implicações. A primeira delas é a seguinte proposição. Diz o seguinte: sejam P um número real, F e G funções e L um número real. Tá? Aí, se existe delta positivo, tal que, primeiro, F e G são diferenciáveis em si. Vou botar aqui, como é que eu vou? Deixa eu ver a melhor maneira. Tá. Se
Existe delta maior do que zero, tá o quê? Fg são diferenciáveis em P mais delta. Tá? Segundo, G' de x é diferente de zero, qualquer que seja x pertencente a P mais delta. Bom? Bom? Limite de f de x com x tendendo a P é igual ao limite de g de x com x tendendo a P, que é igual a zero. Tá? E o L é o limite de f' de x sobre g' de x com x tendendo a P. Então, o L também é o limite com x tendendo a P de f de x sobre g de x. Tá? Esse é o... isso aqui é conhecido como regra de L'Hopital. Tá? É conhecido como regra de L'Hopital. Tá? Entendido? Quer dizer, o limite ele é aplicado a indeterminação, a uma indeterminação da forma zero sobre zero. Mas surpreendente, ele também vale quando o limite de g de x é igual a mais infinito. Tá? De forma ele é aplicado a indeterminação infinito sobre infinito. Se o limite for infinito, isso também vale. Tá? Vou dar a demonstração para esse caso aqui. Então, a prova. Deixa eu ver se eu botei tudo direito. Fg existe delta maior do que zero. Tal que Fg são diferenciáveis no intervalo dessa forma. G' de x é diferente de zero, qualquer que seja x aqui. Limite, com x tendendo a P pela direita, é o limite de g de x com x tendendo a P pela direita. Claro, tá faltando isso. O L é o limite com x tendendo a P pela direita de f' de x sobre g de x. Então, o L é o limite com x tendendo a P pela... Vou demonstrar nesse caso. Sim. É PP mais delta, tá? Correção, PP mais delta. É o caso que vale a direita. E se vale a direita, também vale a esquerda e vale também o total, tá? Então, a demonstração é pela direita, tá? PP mais delta. Então, vejamos a isso. E primeiro, eu começo com a admissão das hipóteses. Então, admita as hipóteses, para eu não ter que repetir tudo. Certo? Então, daí, da admissão das hipóteses, vamos usar essa primeira hipótese aqui. O limite de f de x com x tendendo a P pela direita é o limite de g de x com x tendendo a P pela direita, que é igual a... Não, vamos usar essa daqui, tá certo? O L é o limite com x tendendo a P pela direita de f' de x sobre g' de x.
Repare que essa função está definida numa vizinhança aberta e estrita à direita de P, né? Por quê? Porque g' de x é diferente de zero aqui. Então, por essa hipótese aqui, tá bom? Essa daqui, então, dado o epsilon maior do que zero, tudo começa aqui, ó. A brincadeira começa aqui. Dado o epsilon maior do que zero, existe um ΔI positivo, tal que x no domínio de f' sobre g', certo? Tá? E 0 menor que x menos p menor que ΔI, isso implica o quê? Isso implica f' de x sobre g' de x menos L menor do que epsilon. Isso por quê? Porque o limite com x tendendo a p pela direita de f' de x sobre g' de x é igual a L. Tá? Então existe um ΔI positivo, tal que x no domínio de f' sobre g'. Isso aqui menor do que ΔI implica isso aqui menor que porque dado f maior do que zero, existe um ΔI positivo. Tá ok. Então, observe. Assim, com ΔI igual ao menor entre ΔI e ΔI, onde delta é isso aqui, ó. Tá? O delta é o delta que existe aqui da hipótese, né? Delta aqui e FG são diferenciáveis P e g' de x é diferente de zero. Então, tá? Então, com ΔI igual ao mínimo desse negócio, tens ΔI é positivo, claro, ΔI é positivo. O ΔI é menor que ou igual a delta e o ΔI é menor que ou igual a ΔI. Tá? Claro, né? Pela escolha do ΔI. Aí você faz o seguinte, ó, sejam duas funções. Eu vou pegar duas funções, FG, definidas aqui, ó. Definidas aqui. No intervalo P mais ΔI, em R, ó, duas funções definidas sejam FG, do intervalo P fechado, P mais ΔI aberto em R, dadas por. Aqui o domínio, contradomínio e a lei de formação. Quem é a F grande em X? A F grande em X é F de X, tá certo? Se X aqui dentro é maior do que P, entendi? Tá? E como sendo é zero se x é igual a P. Tá? E quem é G grande em X? G grande em X é a G pequeno em X, se X aqui dentro é maior que P, e como seno zero, se X é igual a P. Tá? Repare que, por hipótese, ó, a FG, desculpa, do enunciado, vamos dizer, do enunciado você tem o seguinte,
A F pequena e a G pequeno não necessariamente estão definidas em P. Eu não sei. Eu sei que limite de f de x com x tendendo a p pela direita é o limite de g de x com x tendendo a p pela direita, que é zero. Tá? Mas eu não sei se a f e a g estão definidas em P. Mas a f grande e a f grande, por construção, estão definidas em P. Tá? Então, tem-se. Eu pergunto, eu vou colocar aqui, ó. Tem-se o seguinte. Quem é o limite de f de x com x tendendo a p? Isso é o limite com x tendendo a p. Se o x tende a p, o x é maior do que p. Tá? Tá certo? Com x tendendo a p pela direita, né? Ó, x tendendo a p pela direita. Então, se o x tende a p pela direita, o x é maior do que p, e aí o f de x, o f grande de x é o f pequeno de x. Mas por hipótese, agora vamos usar essa hipótese aqui, ó. Quanto é esse limite? Quanto é? É zero. Mas zero, por definição, é a f grande em P. Ou seja, a f grande é contínua em P. Tá certo? E o limite de g grande de x com x tendendo a p pela direita é o limite de g pequena em x, porque a f é g, isso aqui, com x tendendo a p pela direita, que é zero por hipótese, mas por definição da g, isso é igual a g grande de p. Ou seja, as funções f grande e g grande, elas são contínuas em P. Só que nesse intervalo aberto, tá? PP mais delta, a f grande e a g grande coincidem com a f pequeno e a g pequeno, respectivamente, que são contínuas em intervalo P. Tá certo? Olha, o delta 2 é menor que ou igual a delta. Então, a f grande e a g grande, elas, coincidindo com a f pequena e a g pequeno aqui, e aqui a f pequena e a g pequeno sendo contínuas, porque elas são diferenciáveis, a f grande e a g grande também são contínuas aqui. Logo, você tem o seguinte: f grande e g grande são contínuas em que? No intervalo P mais delta 2, tá certo? Porque elas são contínuas, inclusive, em P, tá aí. Certo? E são diferenciáveis. São diferenciáveis no intervalo P mais delta 2. Lembre-se que esse intervalo aqui, pela escolha do delta 2, ó, esse intervalo aqui está contido aonde? Está contido nesse. Tá certo? Tá bom? E a f grande e a g grande são diferenciáveis aqui, porque a f grande e a g grande coincidem com a f pequeno e a g pequeno nesse intervalo que é aberto, respectivamente. Então, como a f pequena e a g pequeno são diferenciáveis nesse intervalo, no intervalo P mais delta 2, né? Porque intervalo P. Então, se eu olhar para esse intervalo aqui, a f grande e a g grande são diferenciáveis porque elas coincidem com a f pequena e a g pequeno, que são diferenciáveis nesse intervalo, esse intervalo aberto. Tá certo? Agora que vem o lance, porque o meu objetivo é provar isso, ó. O objetivo é provar isso. Tá certo? Então, daí
Daí, se o x menos p é maior do que zero e é menor do que delta 2, ou seja, se a distância de x a p é maior do que zero e é menor do que delta 2, então f grande e g grande são o quê? Contínuas no intervalo px, então contínuas no intervalo px, e são o quê? Diferenciáveis no intervalo px aberto. Tá? E olha aqui, ó. Olha o que eu tenho. Tá aqui o P. Tá aqui o P mais delta 2. Tá aqui o X. A hipótese é essa. Tá? E esse intervalo, o intervalo P mais delta 2, está contido nesse intervalo, P mais delta, e no intervalo P mais delta 1. Porque você tem isso aqui, ó. Tá certo? Assim, pelo teorema do valor médio de Cauchy. Não, mas o teorema do valor médio de Cauchy tem uma terceira hipótese, que é a derivada da G ser diferente de zero aqui. Mas é porque a derivada da G grande é a G pequeno. E a derivada da G pequeno é diferente de zero nesse intervalo. Portanto, a derivada da G grande é diferente de zero nesse intervalo. Tá certo? Vou colocar aqui. Vírgula. São diferenciáveis em Px e a derivada da G grande em x é igual a quê? É a derivada da G pequena em x, que é diferente de zero. Qualquer que seja, calma. Grandinho. Qualquer que seja o pertencente ao intervalo Px. Entendo porque eu estou usando U, né? Porque eu estou usando um intervalo. Tá certo? Então, nesse intervalo aqui, e correspondente ao aberto, a F grande e a G grande, elas satisfazem as hipóteses do teorema do valor médio de Cauchy, que é esse teorema aqui. Tá bom? Assim, pelo teorema do valor médio de Cauchy, pelo teorema do valor médio de Cauchy, existe um C pertencente ao intervalo Px, tal que a F grande em X menos F grande em P sobre o quê? A G grande em X menos a G grande em P. Isso aqui é diferente de zero. Por causa disso, né? É igual a quê? É igual a derivada da F grande em C sobre a derivada da G grande em C. Ou seja, quem é F grande em X? F pequeno de X. Quem é F grande em P? É zero. Tá certo? Eu vou botar aqui. Cabe aqui. Ou seja, F de X
sobre, tá? Tirando aqui, cabe aqui. Quem é G de X? O X é maior do que P, ó. Porque o X é maior do que P. Então isso aqui fica G pequeno em X. Quem é G grande em P? É 0. Quem é a derivada da F grande em C? F' de C sobre G' de C. E assim, aí é que vem o que interessa. O módulo de F de X sobre G de X menos L é igual ao módulo de F' de C sobre G' de C menos L. Acontece que o C está aqui no meio. E o C, estando aqui, quanto é que vale o módulo de C menos P? O módulo de C menos P é menor do que ΔI, porque C menos P é menor do que ΔI, mas ΔI é menor que ou igual a ΔI. Então, o módulo de C menos P é menor do que ΔI. O C pertence ao domínio de F' sobre G', claro que pertence, tá certo? Porque, né, ela é diferenciável nesse intervalo, a G, a F pequena, a G pequeno também são, então isso aqui, e isso aqui, como o C menos P, o C está nesse domínio, C menos P é maior do que 0, é menor do que ΔI, F' de C sobre G' de C menos é menor do que epsilon. Ou seja, o que foi que eu provei da admissão das hipóteses? Eu provei o seguinte: dado epsilon maior do que 0, existe um ΔI positivo, tal que, se x menos p é menor do que ΔI, que é maior do que 0, x está no domínio da f sobre g, claro que está. E f de x sobre g de x menos 0 é menor do que f. Isto diz o quê? Isto diz que o limite de f de x sobre g de x, com x tendendo a p, é igual a f. Tá certo? Entendido? Ó, isso fala, olha, não esqueça, um detalhe importante. O ΔI escolhido dessa forma, o ΔI é menor do que ou igual a delta.